A reação do Ricardinho aqui F ao ver o carro de apoio dos EWA. Foi aqui que pediram um carro de apoio? Chegou o quarto carro. Porra. Cara, ficou muito louco, velho. Você leu direitinho o que tá escrito aí? Prazer, Diego. Thiago. Tiozão, tudo bom? Prazer. Fala, Lucas. Beleza? Bom? Bem, Prazer, irmão. Boa. Temos oficialmente um carro de apoio na América. Poderíamos dizer que sim. Endereço da... Ficou muito louco. E aí, Jovem? Bom ou não? Fez boa viagem? Tranquilo, com a bunda quadrada. Gostou? Não, agora a gente vai ter que ir nessa porra cabine simples. O bom é que na Flórida se pode andar na carroceria. Pode. Tiozão.